Produtores e consumidores que operam com milho no Brasil tentam, com o auxílio da Rural Business, antecipar o amanhã hoje e responder a duas perguntas básicas. Vai ter milho com fartura no Brasil na virada do ano? E para onde vão os preços internacionais do cereal? O mês de julho chegou ao fim num tremendo mau humor na Bolsa de Chicago e com o mercado aqui no Brasil bastante travado. Mas o dólar, que vinha numa queda acentuada frente ao real, virou foguete e foi para cima depois do anúncio de corte de juros lá nos Estados Unidos, o primeiro desde a crise de 2008. Ou seja, vai ser surpresa e tiroteio para todos os lados. E quem não se preparar pode se dar muito mal. A demanda externa carrega um volume recorde de milho para o exterior. E na avaliação da Rural Business, deixa claro que a meta de vendas da atual temporada 2018-19, estimada em 33 milhões e meio de toneladas pela Conab, será atropelada, deixando um percentual menor de milho no Brasil. E isso é um problema gravíssimo, continua alertando Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise. Primeiro, porque já sabemos que mesmo com safra recorde, não vai sobrar milho nesse país. E segundo, é que se a demanda crescer ainda mais, são os estoques que terão que ser jogados no mercado. E ninguém tem a menor ideia de quantos são. Analise com cautela esse gráfico. As duas torres da esquerda revelam o que projeta o USDA, 101 milhões de toneladas para a produção de milho do Brasil esse ano, na torre amarela, o que é o recorde dos recordes, com 101,5 milhões de toneladas em demanda na torre azul. Ou seja, não vai sobrar nada, pelo contrário, vão faltar 500 mil toneladas de milho. A Conab, sempre mais otimista, projeta que mesmo tirando dos campos um volume bem menor de produção, de 98 milhões e meio de toneladas, vão sobrar pouco mais de 2 milhões de toneladas, pois o resto será comido pela demanda. E para a Rural Business, esse quadro revela duas coisas mega importantes. A primeira é a tremenda discrepância nas projeções dos dois órgãos, o que deixa todo o mercado operando às escuras. E a segunda é a certeza que se as exportações crescerem muito mais do que o previsto, não vai sobrar nada da colheita deste ano. E o que vai ter que segurar o consumo serão os estoques. E aí a Rural Business te pergunta, quanto o Brasil guarda de milho nos armazéns? Se for o que diz a Conab, de 18,2 milhões de toneladas, tudo bem, você que é consumidor estará garantido. Agora, se o Brasil tiver em estoque somente 7,8 milhões de toneladas de milho, como é o indicado pelo USDA, ou 57% menos do que diz a Conab, prepare-se porque o bicho vai pegar. E não falamos isso à toa, não. Talvez você não tenha percebido, mas estamos colhendo o mesmo ou até mais milho do que em 2017. Só que os preços já estão R$11 acima daquele ano. É isso mesmo, a produção é a mesma, mas cada saca de milho vale hoje aqui no Brasil R$11 a mais do que 2 anos atrás. Não acha que tem algo de estranho no ar? O IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, confirma que fechamos o mês de julho com o milho valendo em média R$ 32,36 aqui no Brasil. Agora corra os olhos para o meio do gráfico e vai encontrar o preço de 2017, R$ 21,41, ou seja, 34% menos do que hoje. Tá bom para você? Fora o que está acontecendo aqui no Brasil, é bom que saiba que ainda temos um mercado internacional a ponto de explodir. Na Bolsa de Chicago, o milho disparou de preço entre maio e junho. Veja que em pouco mais de um mês, a referência para setembro deu um salto de 28%, saindo da mínima de 13 anos para chegar a $4,62 por bushel, ou $10,90 a saca, em 17 de junho, o que não era visto desde 2014. A partir daí, os preços cederam e acentuaram as perdas agora em julho. Por muito pouco, o milho não fechou o mês abaixo do suporte de $4 por bushel, devolvendo 13% de tudo o que tinha ganho. Acontece que essa aparente tranquilidade é mais falsa do que nota de R$1. Não acredite nela.
No próximo dia 12 de agosto, o USDA confirmará quanto de área de milho foi abandonada nos Estados Unidos em razão das chuvas e alagamentos. E se, ouça bem isso, se o órgão confirmar que 8 milhões de acres, aproximadamente 3 milhões e 300 mil hectares, foram abandonados frente ao previsto, como espera o mercado, o milho vai explodir em Chicago. Essa curva vai passar do negativo para o positivo, não só ampliando e forte a referência internacional do preço para o milho, como empurrando uma demanda extra ainda mais pesada para o colo do Brasil, mudando tudo, literalmente tudo, pela frente. Portanto, pese os riscos, veja como quer agir diante desse cenário e mantenha-se em alerta máximo. E que venha agosto. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio da equipe de grãos. Veja agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.